Olá, paz do Senhor, homens posicionados em Deus. Voltamos aqui com nossas transmissões, graças a Deus. Hoje trazendo a continuação da nossa temática, e em especial nós vamos estar falando da importância masculina do homem no reino de Deus, na igreja, na sua empresa, se você é um empresário, e na sociedade. Quero convidar você a orar conosco nesse dia especial, em nome de Jesus, colocando sua vida na presença do Senhor. Senhor, estamos diante de Ti nesse dia que o Senhor fez para nós. Estamos diante, Senhor, dessa tela para em conjunto aprendermos mais de Ti e como sermos homens posicionados na Tua presença, em como sermos homens de propósito do Senhor, que vive sob a Tua vontade, Senhor, sob o Teu querer, que entende, Senhor, o nosso papel dado pelo Senhor em toda a história. Ilumina o nosso entendimento, trabalha em nossa vida, em nosso caráter, e nos levanta nesse tempo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, bom ter você aqui conosco. E nós temos que entender uma coisa: Deus nos fez com um papel bem definido de domínio, mas esse domínio precisa ser exercido com muito entendimento. Uma vez que eu trabalho esse papel sem o devido entendimento daquilo que Deus propositou para exercer, então eu me perco. E essa tem sido uma das causas maiores da falta de homens que estejam posicionados no nosso dia. Justamente porque os homens, desde a sua infância, o sexo masculino desde a sua infância tem crescido e infelizmente tem sido deixados de ser ensinados da importância desse seu papel. Então a gente tem visto que desde adolescentes, jovens, os masculinos têm se formado homens, mas se observa que são homens perdidos, da sua responsabilidade, do seu papel, do propósito de Deus para si, da vontade de Deus, homens que vivem uma vida aquém daquilo que Deus preparou para verdadeiramente viverem. E a gente sabe que isso vai desencadeando, uma série de outras questões que vão também se tornando problemas. Porque uma vez que temos homens mal formados, perdidos da vida, nós temos homens irresponsáveis, e aí que geram problemas na sociedade, porque passam a viver desordenadamente, passam a viver qualquer tipo de vida. Aí nós temos famílias mal formadas, nós temos mulheres tendo que assumir papéis, às vezes duplos e triplos, para cuidarem de si, de sua família. Nós temos homens ausentes de suas responsabilidades, nós temos filhos perdidos e filhos sem referências. E a gente sabe que tudo isso vai encadeando problemas maiores. E quando falamos do reino de Deus, isso também se torna uma realidade. Porque embora o reino de Deus, ele, humanamente falando, é mais composto por mulheres, mas a figura do homem sempre vai ter uma grande importância, do homem, o masculino, E assim como a sua presença gera uma importância, a sua ausência também gera uma espécie de defasagem e sobrecarga em outras coisas. A gente está aqui hoje para tratar justamente dessa importância que eu preciso reconhecer, a importância que a minha presença como homem e homem de Deus
tem quando exercida no reino de Deus. Deus nos chamou, né? A gente vê isso, Deus fazendo Adão, Deus chamando Moisés, Deus chamando Davi, Deus chamando Jeremias para o ministério profético, Jesus chamando seus 12, né? Dentre os tantos discípulos para serem apóstolos, andarem mais próximos dele. Jesus chamando o apóstolo Paulo. E assim, a figura masculina sempre teve sua importância, porque na questão do reino de Deus, Jesus deu a todos os discípulos, masculinos e femininos, a missão de propagar o reino, de vivenciar o reino, de atribuir outros à vivência do reino. Mas ao homem, ao masculino, Jesus deliberou a liderança nesse reino, né? Nós temos aí vivido em dias emblemáticos em que debates são levantados a respeito da função da mulher no reino de Deus, e aí tem os radicais que dizem que elas são proibidas de fazerem certos papéis no reino de Deus que não lhes cabem. Mas aí a gente tem que chamar atenção para isso. A mulher tem cada vez mais assumido papéis que, entre aspas, até poderiam não ser delas, mas elas têm tido que assumir esses papéis devido à grande falta da presença masculina. Não é que não tenhamos homens dentro das igrejas no reino de Deus. A questão é que nós temos tido homens que não querem se voltar para essa importância do seu papel no reino de Deus. Então, cada vez mais há, e eu sei que haverá, infelizmente, não olhando pelo lado negativo do exercer da mulher no ministério do reino de Deus, mas pela questão da ausência masculina, haverá uma crescente cada vez maior de mulheres exercendo papéis de liderança, e glória a Deus que Deus tem dado a elas essa destreza. Mas o meu papel como servo de Deus é despertar vocês a abraçar esse propósito de Deus, envolvendo o seu reino na sua vida. Deus te chamou para viver coisas muito maiores do que eu e você podemos imaginar viver. Então nós vamos falar disso nessa nossa transmissão, ok? Primeira coisa, a importância masculina no reino de Deus, na igreja, na sua empresa e na sociedade. Nós vamos começar pelo reino, justamente porque a Bíblia nos diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, lá em Mateus 6,33. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitos de nós, às vezes, olhamos só para a vida terrena. É importante a vida terrena, mas nós precisamos, em primeiro lugar, priorizar aquilo que de Deus foi deliberado para nós vivermos, a partir do conhecimento do seu reino. Então, eu devo olhar para a minha vida aqui na terra, mas em prioridade eu preciso olhar para como está a minha vida no reino de Deus. Porque as bênçãos vêm descendo do alto para nós. Uma vez que eu não me importo com as coisas do alto, na terra as coisas são travadas. É assim que acontece. Então eu preciso entender que no reino de Deus, eu fui formado por Deus para exercer um papel de liderança, né? Tanto no reino como na própria igreja, na denominação, no templo. O homem foi feito por Deus e a gente vê no Novo Testamento que Jesus nos chamou para exercermos esse papel ou estes papéis de liderança. Por quê? O homem sempre vai ser a inspiração de uma mulher. O homem sempre vai ser a inspiração de uma mulher. Uma vez que eu não sou essa inspiração, eu torno-me a causa de desmotivo, desânimo, vai começar pela minha esposa, aí atinge meus filhos,
e atinja os que estão ao nosso redor. Jesus colocou no homem, né, essa figura de inspiradora para liderar, para definir a direção, para dar um norte, para ser ali um sustentáculo, para ser um servidor como alicerce daquela estrutura, né? Quando eu deixo de exercer isso, eu causo prejuízos. Eu deixo de ser uma coluna importante no reino de Deus. Então você precisa entender que Deus te chamou para ser uma coluna, uma base, um alicerce no reino, na sua igreja, na denominação que você congrega. Deus te chamou para liderar e você precisa se levantar nesse tempo que se chama agora, já, para exercer esse chamado de Deus na sua vida. Segundo, Deus me chama para servir e dar a minha devida importância a mim mesmo como homem de Deus, masculino, na adoração. A gente nota, eu trabalho com Ministério de Louvor desde meus 7 anos de idade, mas é é bem notório que 95% das pessoas pensam que só as mulheres devem exercer o ministério da adoração ou exercer a verdadeira adoração no culto, porque tem essas duas vertentes. A primeira deve ser o exercer a adoração, o meu culto, minha forma de expressar a adoração. Geralmente o homem é muito fechado, não abre a boca, não louva, não adora. E assim, esse primeiro termo eu tenho que vencer isso em mim mesmo. Ser um homem adorador, que inspire outros e outras a me seguirem na adoração. Segundo, exercer o ministério de adoração. Volto a falar, as mulheres é quem mais se posicionam para exercer esse ministério. Mas não significa que esse ministério é exclusivamente para mulheres. Os homens também podem e devem buscar exercer esse ministério de adoração, Seja como músico, seja como cantor, seja como um poeta. Você precisa despertar isso na sua vida. Porque uma vez que eu me torno adorador por excelência, o reino de Deus passa a fluir melhor na minha vida e através da minha vida. A adoração atrai a presença de Deus para a vida do adorador. A adoração atrai a presença de Deus para tudo aquilo em que o adorador está envolvido. Então você, homem, tem uma grande importância com sua adoração demonstrada no seu culto e exercendo também um ministério de adoração. A importância do masculino no ambiente do culto. Uma das maiores necessidades que tem sido vistas é a falta da presença masculina no ambiente do culto. Antes nós tínhamos homens mais posicionados, então nós tínhamos uma grande gama de obreiros, sentados nos altares, homens servindo no diaconato, servindo na porta, servindo no pátio, cuidando da segurança. E a coisa nós temos tido muita falta e dificuldade de encontrarmos homens para exercerem a presença masculina ali no ambiente do culto, que gera, querendo ou não, uma maior segurança a todos os que estão naquele ambiente. Então, assim, é convidativo a nós essa tomada de posição. Eu não posso me omitir, de exercer minha presença ali no ambiente do culto. Pelo contrário, eu preciso me dispor cada vez mais para que a minha presença seja notável, não da forma negativa, soberba ou arrogante, mas da forma positiva, gerando ali uma segurança, uma afirmativa de uma boa serviência naquele ambiente de culto.
gerando ali uma base bem segura para todos que estão ali. E servindo também de inspiração para os meus. Uma vez que minha esposa, meu filho me vem servindo, isso vai ser para eles inspirador, principalmente no ambiente de culto. Um alerta, infelizmente, de vez em quando nós nos deparamos com homens que o culto acontecendo e eles estão lá fora no pátio conversando, estão à toa, estão jogando conversa para fora, ou estão andando. Não faça isso, isso é prejudicial a você, a sua família, a sua igreja. A sua presença é importante no ambiente do culto. Ah, mas eu não tenho nenhum cargo. Não, se disponha, mesmo sem titularidade alguma, se disponha para ser usado por Deus no seu local de congregação, na sua igreja, na sua denominação. Se disponha e você vai começar a descobrir o tanto que a sua presença é indispensável, é importante. A importância masculina na disciplina eclesiástica. Quando nós vamos a essa questão da disciplina eclesiástica, nós voltamos a atenção para aquilo que é base da fé do cristão, né? O que seria disciplina eclesiástica? Ler a palavra de Deus, né? Ter uma vida devocional, ter uma vida em santificação, ter uma vida em comunhão com minha família e com os irmãos da igreja, ter uma vida de servo, porque minha vida precisa servir ao reino, precisa servir à causa de Deus. Então essas 5 bases aí, essas 5 ações, elas formam a vida de disciplina eclesiástica de um homem. Só que eu preciso me posicionar. Eu não posso exercer só uma e esquecer-me das outras 4, né? Preciso exercer as 5. Porque se eu não vivo leitura de Bíblia nem vida devocional, dificilmente eu vou conseguir vida de santificação e as outras 2 bases. Preciso andar com essas 5 bases. Disciplina eclesiástica fala de vida de oração, fala de vida de louvor, o que sai dos meus lábios, fala de vida com sabedoria, né? O meu falar, o meu proceder, fala de vida de testemunho, como é que eu estou testemunhando Cristo, né? Como é que eu estou sendo o sal da terra e luz do mundo. Disciplina eclesiástica fala de como é que eu estou dirigindo a minha casa. 5 bases, 5 ações que demonstram minha vida eclesiástica, né? Como é que eu estou guiando minha vida de oração com Deus? Como é que meu dia está sendo direcionado por Deus? Eu preciso ser disciplinado para eu conseguir manter-me posicionado na presença de Deus, naquilo que Ele quer que eu viva. A importância masculina no culto doméstico. Tem sido uma grande falha nossa, justamente também, não é uma desculpa, mas é um alerta, na verdade, pelo crescimento da informática, o acesso à tecnologia. E assim, às vezes a gente tem desprezado muito as coisas de Deus dentro dos nossos lares, para cedermos nossa atenção exclusivamente à questão tecnologia dentro dos nossos lares. Aí a gente vai envolver o próprio computador, que em si eu penso que está bem mais descartado, mas vai envolver o uso excessivo de celular, uso excessivo de TV, com seus canais, né, ou jogos. Então as distrações pela questão da tecnologia. Um outro, a questão das distrações, quando rendemos nosso tempo somente a atividades que não envolvem toda a família. Então, quando nós
desviamos nosso foco desse posicionamento, nosso culto doméstico fica prejudicado. E quando eu não cultuo a Deus na minha casa, dificilmente a presença dele estará ali naquele ambiente. E uma coisa que a gente, homem, espera muito que a mulher faça. E aí, meu querido, a Bíblia vai dizer que eu sou o sacerdote do lar. O que significa isso? O trabalho do sacerdote, primeiro é representar Deus ao povo. Segundo é trazer a representação do povo a Deus. Então, se eu não estou exercendo o papel de representar Deus diante da minha casa e nem exercendo o papel de trazer minha casa à presença de Deus, dificilmente ele vai estar presente no meu lar. Então, cabe a mim me organizar, né, o culto doméstico junto com minha família, minha esposa, meus filhos. Porque assim, quando a gente invocar a presença de Deus, ele estará presente dentro da nossa casa. Mas se não houver, né, o que Deus me fala? Invoca-me e eu te responderei. Se não houver esse invocar, se não houver esse cultuar, essa adoração, esse tempo rendido a Deus no culto doméstico, dificilmente ele fará parte da nossa casa, no ambiente do nosso lar. E dificilmente a gente vai vencer perturbações, lutas e pelejas que chegam. Então, esse posicionamento, né, da minha presença, exercendo o reino de Deus na minha casa, ele é essencial. A importância masculina como um funcionário ou empresário, né? Como é que você tem exercido, se você é empresário, como é que você tem exercido essa hombridade sua? Se você é um funcionário, como é que você tem exercido essa hombridade sua no exercer das suas funções na empresa, né, no serviço que você exerce? Aí, como é que tem sido essa prestação de serviço? Como é que tem sido esse cuidar, né, dos serviços alheios também, que é no caso do empresário? O meu papel, eu preciso ser bem discernido diariamente. Como um servo de Deus e posicionado em Deus, eu preciso entender que eu tenho que fazer tudo com excelência. A Bíblia diz que os senhores crentes, né, os senhores que dizem estar posicionados em Deus, não distratem seus servos, não descuidem, não maltratem, não usem com eles, né, com desvario, com deslealdade, né? A Bíblia indica aos servos crentes, no caso dos funcionários, a não trabalharem para os seus patrões como servindo a homens somente, mas como servindo ao Senhor mesmo. Então, como é que eu tenho exercido? Se eu sou empresário, como é que eu tenho cuidado dos meus funcionários quando eu digo que sirvo a Deus? Se eu sou funcionário, como é que eu tenho exercido minha função dentro da empresa que eu trabalho ou no serviço que eu exerço? Eu tenho revelado Cristo na minha empresa, no meu fazer, a minha função dentro do meu serviço. Eu tenho mostrado Cristo ao meu patrão. Às vezes ele não é um crente em Deus ainda, mas eu preciso revelar Deus naquilo que eu exerço. Eu tenho revelado Cristo aos meus funcionários, se eu sou empresário. Como é que eu tenho exercido esse posicionamento? Aí, como é que eu tenho visto essa importância que Deus deu para eu exercer na sociedade? E a importância do homem como cidadão cristão. Como é que minha cidadania tem sido exercida, meus irmãos? A gente tem que voltar os olhos para aquilo que Jesus deixou a igreja e os homens que são membros da igreja de Cristo exercerem na terra. A cidadania é uma delas. Qual tem sido o meu posicionamento? Eu sou um homem que milita ou defende a causa de Deus, do reino de Deus na questão política, ou eu sou um que vai
conforme a minha própria vontade ou os meus próprios interesses têm regido esse meu posicionamento. Eu não estou falando de nomes, eu estou falando dos dois polos. Um cristão, ele nunca pode ser de esquerda. Haja visto que a esquerda, ela trabalha e milita contra tudo que é bíblico. Geralmente o cristão vai ser de direita, defende posicionamentos da direita, que em sua maior performance trabalha assuntos bíblicos e são defensores da Bíblia. Como é que eu exerço minha cidadania diante das necessidades da minha cidade, dos meus vizinhos? Eu sou um cidadão que colabora, eu sou um cidadão que só julga e busca atrapalhar alguma melhoria? Como é que eu tenho sido um cidadão dentro da minha cidade? Eu tenho sido bem visto, eu sou bem conhecido, mal conhecido? Eu tenho que entender que a importância que Deus me dá para ser um homem posicionado nele deve me levar a ser um homem, um cidadão excelente, de boas obras, que testemunha Cristo, que vive em Cristo e revela Cristo. Por isso que ele me chama de sal da terra e luz do mundo. E aí, quando eu volto a essa importância, eu aprendo que aquilo que a Bíblia me dá para viver, né, em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu preciso ser exemplo que nem Jesus Cristo foi. Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu de Cristo sou, lá em 1 Coríntios 11:1. Então, quando eu me importo, né, com essa importância que Deus me deu para ser um homem bom, um homem de excelência nele, então eu vou viver como Cristo viveu sobre a terra. E eu vou cuidar de cada área da minha vida para que em cada área Deus seja revelado. E quando eu busco esse propósito, que é o de me importar com a vontade e o propósito de Deus para a minha vida, Deus vai contribuir para que mais e mais eu esteja firme nesse propósito. Ok? Deus te abençoe nesse dia, dentro dessa transmissão. Um questionário para nós. Que eu procuro identificar um nível de influência que eu tenho exercido pela importância da minha presença. Identificar o nível de influência que tenho exercido pela importância da minha presença. Então, identifique, busque saber qual é o nível da sua influência como homem de Deus dentro da sua casa, na sua congregação, na sociedade, como nós vimos aqui. O propósito de oração para a nossa semana: orar para que Deus me dê a consciência da minha importância. Então, ore por isso, para que Deus te dê a consciência da importância que você como homem tem. E segundo motivo, orar para que Deus me levante com sua influência. Peça isso a Deus. Senhor, me levanta com a tua influência. A Bíblia nos dá que o homem, ele veio para revelar a glória de Deus. Então Deus quer revelar a sua glória na sua vida. Amém, meu querido? Nós vamos orar um instante, agradecendo a Deus por esse conteúdo. Eu quero manter-me aqui junto a você. Então, vamos nos posicionar. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, em nome de Jesus, te bendizemos por esse conteúdo, te bendizemos por essa transmissão, te adoramos por cada vida que será alcançada, Senhor, através dessa transmissão. Senhor, levanta-nos nesse tempo, nos desperta, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, nos dá consciência da importância que o Senhor nos deu em Ti. Nos dá, Senhor, a consciência, meu Pai, daquilo que nós precisamos viver na Tua vontade.
nos desperta para vivermos os teus propósitos. Senhor, nos levanta com tua influência para influenciarmos nesse tempo a nossa casa, a tua igreja, a sociedade em que estamos convivendo. Ó Senhor, que o teu nome seja revelado em nós, glorificado em nossa vida, e outras vidas sejam tocadas através da nossa vida nesse tempo. Em nome de Jesus nós te bendizemos, te adoramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. E que o Senhor te abençoe, abençoe tua casa, abençoe tua família. Abençoe teu presente e o teu futuro. Em nome de Jesus, obrigado. Siga-nos aí nos canais. Siga-nos no Instagram. E meu número vai sempre adicionado aí do WhatsApp, qualquer contato, qualquer necessidade. Estou ao seu dispor para lhe servir. Deus abençoe muito você.